Oi, tudo bem? Eu sou o Marcos e eu vou fazer agora a lista da terceira série do ensino médio de correção. É a segunda lista que eu vou estar corrigindo de vocês, das atividades que o professor manda do estudo dirigido. E vamos lá, vamos começar. O exercício 1, ele é da UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e ele fala assim: a sabedoria popular indica que, para acender uma lareira, devemos utilizar inicialmente lascas de lenha e só depois colocarmos as toras. Em condições reacionais, idênticas e utilizando massas iguais de madeira em lascas e em toras, verifica-se que madeira em lascas queima com mais velocidade. O fator determinante para essa maior velocidade de reação é o aumento da... Bom, esse exercício, a gente não precisa fazer nenhuma continha nele. Vamos só pensar o que está acontecendo. A gente vai usar a mesma quantidade de madeira. Se você colocar um blocão de madeira lá, ou essa madeira em lascas. E a temperatura também vai ser a mesma, porque você vai acender ali, ele fala que as condições de reação são todas iguais. A pressão é a mesma no lugar que você vai fazer isso. Então a única coisa que vai mudar ali tá sendo o jeito que a madeira tá, né? Então não tá mais num bloco, numa tora, ela vai estar toda quebradinha em lascas. E aí isso vai fazer com que ela queime mais rápido. Ou seja, a reação de combustão ela vai ser mais rápida porque aumentou a superfície de contato da madeira. Então agora, quando for reagir com o oxigênio da atmosfera, a atmosfera está em contato na tora só com a parte de fora, né? Aquela superfície, imaginando que ela seja tipo uma caixa, assim, né? Só com essa superfície externa. Se a gente quebrar isso em vários pedacinhos, a gente vai aumentar a superfície de contato. Por quê? Porque aqueles pedacinhos que vieram da parte do meio desse pedaço de madeira, agora também vão estar em contato com a atmosfera, então vai tudo conseguir reagir, fazer a reação de combustão ao mesmo tempo. Então vai acontecer a mesma reação, só que de uma maneira mais rápida, porque está sendo mais fácil para o oxigênio e essa madeira estarem ali em contato suficiente para que um reaja com o outro. Então, isso que vai dar a resposta do exercício. A resposta, então, vai ser a letra E. Letra E, que fala superfície de contato. Então, o fator que determina a maior velocidade com as lascas de madeira é a superfície de contato. A pressão não mudou nessa situação, a temperatura também não, elas vão queimar na mesma temperatura, continua sendo a mesma madeira. A concentração também não tem nenhum catalisador, o exercício não fala que foi colocado nada para catalisar essa reação. Então é a letra E, tá bom? Ó, vamos para 2 então. Deixa eu colocar aqui na lousa então, é a letra E. Agora questão 2 então. Ó, deixa eu pegar aqui que eu tô com as questões aqui. A questão 2 ela é do Enem. Ó, fala assim: alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. A seguir, destacam-se 3 exemplos no contexto da preparação e da conservação de alimentos. Ali vai dar 3 exemplos, cada um está falando alguma coisa que vai mudar a rapidez das reações. Eu vou ler elas daqui a pouco, vou só ler o finalzinho da questão. É assim, ó. Com base no texto, né, que ele está explicando dessas 3 situações, quais são os fatores que influenciaram a rapidez das transformações químicas relacionadas aos exemplos 1, 2 e 3? Aí, ó, os exemplos 1, 2 e 3 que ele vai dar, vamos olhar qual que vai ser esse fator que influencia a rapidez da reação. O primeiro ele fala assim: a maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando submetidos à refrigeração. Esse procedimento diminui a rapidez das reações que contribuem para a degradação de certos alimentos. Então, ele está falando o quê? O que está acontecendo? Quando a gente coloca alguma coisa por exemplo, numa geladeira, num freezer, para fazer o processo de refrigeração, a gente está diminuindo a velocidade de degradação. A degradação dos alimentos ela é uma reação química. Alguns micro-organismos ou a própria temperatura consegue degradar algumas moléculas.
e aí a comida vai estragando. Quando a gente coloca na geladeira, a gente está evitando com que isso aconteça tão rápido. Porque se a gente deixasse tudo para fora, a gente ia ter um tempo bem menor para usar aquilo lá sem que antes degradasse. Então, na primeira, o que será que está causando essa diminuição do tempo de degradação? Quando a gente coloca na geladeira ou no sistema de refrigeração, qual é o fator que está mudando? A gente está abaixando a temperatura. A pressão dentro da geladeira é igual de fora, não tem nenhum catalisador, você não colocou alguma coisa em cima da comida ali para diminuir a degradação. Então, a resposta desse primeiro tem que ser a temperatura. A temperatura estando menor vai diminuir a velocidade das reações de degradação dos alimentos, tá? A segunda situação é: um procedimento muito comum utilizado em práticas de culinária é o corte dos alimentos para acelerar o seu cozimento, caso não se tenha uma panela de pressão. Então, não tem panela de pressão, não vai aumentar a pressão, diminuir, não vai acontecer nada com a pressão. A panela, você coloca ela no fogo, tanto faz cada panela, elas vão ficar na mesma temperatura, você que mede ali o quanto de fogo que sai. O que ele está falando é que você pode cortar os alimentos para cozinhar. Vamos pensar, sei lá, numa batata. Eu quero cozinhar uma batata, mas eu quero que seja rápido, eu não tenho panela de pressão, eu só tenho aquele fogão da minha casa que eu uso todo dia. Eu vou pegar uma batata desse tamanho assim, colocá-la na água, quanto tempo que vai demorar para cozinhar, e se eu pegar essa batata e cortar ela bem fininha e colocar lá, será que vai demorar o mesmo tempo? Se a gente cortar, a gente está aumentando a superfície de contato da batata. Então não vai começar a cozinhar só pela bordinha daquela batata grande assim, até chegar no meio, vai demorar, né, para ela cozinhar. Mas se a gente cortar ela e colocar ela na água, a água quente vai conseguir chegar muito, na maior parte da batata, né, porque a gente agora cortou ela, então ela vai cozinhar bem mais rápido, até a parte do meio, né, que agora está cortada, ela vai cozinhar mais rápido. Então, o que está mudando aí é a superfície de contato, está aumentando a superfície de contato, o que vai aumentar a velocidade dessa reação, tá? E a terceira situação é: na preparação de iogurtes, adicionam-se ao leite bactérias produtoras de enzimas que aceleram as reações envolvendo açúcares e proteínas lácteas. Bom, nessa situação, o iogurte, para ele virar, por exemplo, o iogurte, né, quando você pega o leite, se coloca algumas bactérias, e ele fala que essas bactérias, elas liberam enzimas que vão fazer com que isso aconteça. Aí você pensa, colocar a bactéria ali, tá aumentando, você teve que esquentar ou esfriar, mudou a temperatura? Não, você só colocou a bactéria no leite ali para ela fazer a fermentação. Mudou a pressão? Não, você não colocou dentro de uma panela de pressão para aumentar a pressão, etc. Você está mudando a superfície de contato? Não, também. Você não fez nada que mudasse a forma daquele objeto, né? A superfície de contato. O que você está colocando ali é a bactéria, ela vai liberar as enzimas, e as enzimas são catalisadores. A gente fala que elas são biocatalisadores, porque elas vêm de um organismo vivo. Então, o que a gente tem ali é uma catálise. Tá? O catalisador está facilitando a reação que a gente quer para formar um iogurte, por exemplo. E aí assim a gente consegue fazer bem mais fácil e rápido. Então, o que a terceira situação está pensando, né, na situação que muda a velocidade ou a rapidez de uma reação, é a questão de catalisador. Então, a primeira foi a questão de temperatura, a segunda foi a questão de a superfície de contato, ou área de contato, e a terceira foi catalisador. Então, isso vai dar a alternativa C, temperatura, superfície de contato e catalisadores, tá? Então, a 2 só pode ser a alternativa C. Questão 3 agora. Vamos ver. A questão 3, ela é da Unicamp e ela fala assim: glow sticks ou light sticks são pequenos tubos plásticos utilizados em festas por causa da luz que eles emitem. São aqueles, tipo
aquelas pulseirinhas que brilham no escuro, ou que o pessoal faz aquele colarzinho em festa. Ao serem pressionados, ocorre uma mistura do peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio é a água oxigenada, né? É o H2O2. Então, quando você quebra ele, chacoalha ali, você vai pegar a água oxigenada, vai fazer uma mistura dela com do peróxido de hidrogênio e o éster, que vão reagindo, liberando uma energia que excita o corante. Então, ó, ele falou assim, o peróxido de hidrogênio vai reagir com um éster. O éster é um tipo de substância orgânica. Ele é uma função orgânica, né, que não sei se vocês do terceiro ano já viram, talvez vocês já tenham visto. É algo assim, né? Ó, aqui. É assim, pra cá tem mais coisas, né? Eu coloquei R' e R duas linhas. Pra mostrar que pode ser qualquer outra coisa aqui, né? Tipo, pode ser outros carbonos, com hidrogênios aqui, sei lá. Aí não importa muito, né? Por isso que eu deixei assim, um radical aqui, né? Um R'. E a função é o carbono com uma dupla ligação com oxigênio, uma simples ligação com oxigênio que está ligado a outra coisa. Então esse oxigênio aqui, ele só está ligado no carbono, e esse aqui, ele está no meio da cadeia, né? Por exemplo, aqui pode ser um outro carbono, etc. Então esse é um heteroátomo, e esse aqui não, né? Ele está com uma dupla ligação. Essa é a função éster da química orgânica. Então tem algum éster lá que ele vai reagir com a água oxigenada, e quando ele faz isso, ele está providenciando energia para um corante que tem ali, que é a corzinha daquele glow stick. Pode ser, normalmente eles são amarelos, esverdeados, tem alguns que são meio rosas, e aí eles, quando eles brilham, eles ficam aquela cor bem neon, sabe, de grifa-texto. Então, ó, é isso que está acontecendo lá. Ó, o peróxido e o éster vão reagindo, liberando energia que excita o corante, que está em excesso. Então tem um monte de corante lá. O corante excitado, ao voltar para a condição não excitada, emite luz. Então, como eles estão fornecendo a energia ali, com a reação, ela está liberando energia, o corante ele consegue absorver essa energia, e aí quando ele volta para o seu estado normal, assim, que acho que vocês também já viram que quando algumas moléculas elas absorvem energia, os elétrons delas vão para camadas mais altas, mais superiores, e aí quando eles voltam para a camada que eles estariam normalmente, eles liberam essa energia. Então eles absorvem, ficam um tempinho no estado excitado, energético, e depois eles liberam essa energia, normalmente em forma de luz. Pode ser a luz visível, pode ser algum infravioleta, enfim. Então eles emitem isso na forma de luz, por isso que ele brilha ali pra gente, a gente consegue ver no escuro, por exemplo. Quanto maior a quantidade de moléculas excitadas, mais intensa é a luz emitida, porque aí quanto mais o corante excitar, ele sempre volta, né, para o estado normal, ele excita por um tempinho e já emite a luz de volta, porque o estado excitado ele não é o estado natural dele ali, ele só está porque está sendo fornecido bastante energia para ele. Então, quanto mais energia você fornecer, mais vai ter molécula ali do corante excitado, então mais forte vai ser a luz que ele vai emitir. Esse processo é contínuo enquanto o dispositivo funciona. Então vai ficar emitindo ali a luz, né, porque está acontecendo a reação ali dentro, até que se acabe a reação, porque provavelmente acabaram os reagentes ali. Então ele não vai brilhar mais, vai parar, acabou a reação, também para de excitar o corante, para de brilhar. Aí ele vai perguntar assim: com base no conhecimento químico, é possível afirmar que o funcionamento do dispositivo, desse dispositivo do glow stick, numa temperatura mais baixa, mostrará uma luz. Então ele está perguntando assim: o que vai acontecer com a quantidade de luz que o glow stick vai produzir ali quando você fizer com que ele faça essa reação, né, você ativar ele numa temperatura baixa? A luz, então, ela vai ser menor, vai ser menos intensa. Por quê? Porque você está pegando uma reação, né, tipo, a reação aqui, mais o éster, vou colocar só assim,
dando alguma outra coisa aqui, que a gente não está interessado em saber da reação, nem fala o que é o éster. Mas isso está liberando energia, né? E essa energia é que faz com que brilhe depois. Quando a energia libera, com a molécula do corante, libera uma luz bonitinha que a gente vê. Então, se a gente fizer isso numa temperatura mais baixa, a gente vai fazer com que essa reação ocorra mais devagar. E aí, a gente, por fim, está fazendo com que chegue menos energia aqui, né, por tempo. Então, sei lá, a cada minuto você liberou menos energia do que se você fizesse numa temperatura alta. Então, quando você está olhando ali, ele está brilhando um pouco mais fraco. Você fala, ele não está tão forte o brilho. Então, isso acontece, mas tem uma outra coisa que acontece. A quantidade dos reagentes que tem ali dentro, ela é fixa. Está ali dentro lacrado, você não altera se você tiver um ambiente mais quente ou um ambiente mais frio. Então, o que acontece? A velocidade diminui, então a reação dura por mais tempo. Então, o glow stick ele vai brilhar por mais tempo, só que ele vai brilhar mais fraco. Ele vai ter uma luz mais fraquinha, mas ele vai durar mais. Ele pode durar, sei lá, 10 horas. Enquanto se você fizer com ele com o dobro da temperatura, de mais quente, vai durar 5 horas, mas ele vai brilhar mais forte. Vocês conseguiram entender? Então, a resposta vai acabar sendo que a luz vai ter que ser menos intensa e de maior duração que numa temperatura mais alta, que é a alternativa C. Tá? Então, vou colocar aqui que a alternativa vai ser C. O que vocês tinham que saber para responder, eu até coloquei algumas coisas aqui. Isso não era essencial para você responder. Você não precisa saber o que é um éster, você não precisa pensar na reação. Só pensar assim, se a temperatura aumentar, o que acontece com essa reação? É só isso que você precisa pensar, tá? Como a temperatura influencia na velocidade de reações químicas. Vamos para a questão 4, que é a última. Questão 4. Vamos lá. A questão 4, ela é da FUVEST. E ela fala assim: foram realizados 4 experimentos, cada um deles constituiu na adição de solução aquosa de ácido sulfúrico de concentração 1 mol por litro. Então, foram feitos 4 experimentos. Aqui, depois, na tabelinha, ele está chamando de ABCD. Então, vou colocar aqui já para a gente, que é o experimento A, o B, o C e o D. Todos eles colocou ácido sulfúrico. Só para a gente lembrar, o ácido sulfúrico é o H2SO4. Tá? Na mesma concentração em todas elas, que é 1 mol por litro ou 1 molar, né? Mesma coisa. Então, beleza. Na A, na B, na C e na D. Aí ele vai falar assim: adicionou o ácido sulfúrico na concentração 1 mol por litro a certa massa de ferro. Isso foi a 25 graus Celsius, 1 atm, tudo igual para todos esses experimentos, o A, o B, o C e o D. Mediram-se os volumes de hidrogênio desprendido em função do tempo. Então, o que está acontecendo é o ácido sulfúrico, ele está reagindo com o ferro. Em todos eles são os mesmos reagentes e ele está, de alguma forma, liberando hidrogênio, o gás hidrogênio. Então, isso aqui provavelmente está saindo, formando hidrogênio. Tá? A reação, a gente também nem precisa se preocupar com ela, porque o que o exercício vai perguntar é só dos fatores que mexem na velocidade da reação. Então, vamos ver o restante do enunciado. Aí ele fala: no final de cada experimento, sempre sobrou ferro que não reagiu. Então, tem muito ferro. Ele está colocando um pouquinho só de ácido sulfúrico em um montão de ferro. O ferro está em abundância ali. Então, não vai acabar o ferro em nenhum desses experimentos. A gente não precisa se preocupar com a quantidade desse reagente, tá? Para pensar nos fatores que vão influenciar na reação. Tá. Aí ele fala: no final de cada experimento, sempre sobrou ferro que não reagiu, beleza? A tabela mostra o tipo de ferro usado em cada experimento, a temperatura e o volume da solução de ácido sulfúrico usado, e o gráfico mostra os resultados. Então, ele dá a tabelinha que fala que no experimento A, utilizou o ferro, o material para pegar o ferro que ele usou foi prego de ferro.
Então colocou um prego, pingou um pouco do ácido sulfúrico ali, que ele fala que foram 50 ml, numa temperatura de 60 graus. Já no B, ele não usou o prego de ferro, ele usou a limalha de ferro. A limalha de ferro é tipo um bombril, uma palha de aço. É o ferro, só que como se fosse um fiozinho enrolado assim, tipo uma esponjinha. Então agora não é mais no formato sólido, tá no estado sólido, né, a limalha, mas não tá naquele formato do prego de ferro, que é tipo uma caixinha de ferro assim, rígida. Ele tá todo esticado, enrolado. Você consegue tipo apertar assim, por exemplo, né? Tipo uma esponjinha da palha de aço. Então a limalha é isso. Alguma coisa muda do prego para limalha. Não é de aço, desculpa, é de ferro, né? Limalha de ferro. A temperatura no experimento A, B e C era de 60 graus Celsius. No D foi de 40, então só no D ele diminuiu a temperatura. E os volumes para o A e para o B de ácido sulfúrico que foi colocado foi de 50 ml, mas no experimento C e D ele colocou 80 ml. Então ele variou um pouquinho. O material sempre vai ser ferro, mas ele quis dizer aqui o quê? Que ele está variando a superfície de contato. Quando é o prego, a superfície de contato é menor. Quando é a limalha, a superfície de contato vai ser maior. A temperatura ele variou, então teve alguns que ele fez com a temperatura um pouco mais alta e alguns mais baixa. E o volume também, tá bom? Então aí ele dá o gráfico, e o gráfico tem 4 linhas, né? Uma para cada experimento, só que ele não fala pra gente qual que foi a linha do experimento A do B, a do C e a do D. A gente tem que descobrir, ele só dá um número, 1, 2, 3, 4. Então ele vai pedir pra gente correlacionar qual linha do gráfico significa a reação que aconteceu em cada um desses experimentos. Então, eu vou tentar dar uma desenhadinha aqui no gráfico, só para simplificar. Ele fez um gráfico assim, né? Tá? Aí ele fala que essa é 1, essa é a 2, o 3 e o 4. E a gente tem que falar qual experimento que é cada um desses. Então, tipo, o experimento A é a linha 1 no gráfico. Aqui é o tempo, eu acho. Deixa eu só conferir. E aqui vai ser o volume de hidrogênio. Volume do hidrogênio que libera no final da reação. Então, lembra, né, que o ácido sulfúrico mais o ferro estava liberando hidrogênio. Bom, a primeira coisa que a gente vai ver. Vamos tentar descobrir qual que é a reação que liberou aqui o hidrogênio, só que ela liberou mais devagar de todas. Na verdade, isso eu até desenhei meio errado. Ó, essa reação libera a mesma quantidade que essa, só que ela demora mais para parar aqui. Ó. Quando ela está reta aqui, significa que não está liberando mais hidrogênio. Todo o hidrogênio que tinha para liberar já foi liberado. Essa daqui, ó, ela foi mais rápida, né? Ó, cresceu bem mais rápido aqui a quantidade de hidrogênio que foi liberada. Aqui também é a mesma coisa. Deixa eu só arrumar. Aí. Ele dá uma separadinha assim, só pra gente conseguir ver, né? Que a 1 é essa de cima, a 2 é essa, né? 2, 1. Aqui é a 3 e aqui é a 4. Só pra ficar mais claro. Então, ó. A 3 e a 4 liberam menos hidrogênio no final do que a 1 e a 2. Como elas liberam menos hidrogênio, o único fator que vai alterar o quanto de hidrogênio está sendo liberado durante essa reação é o quanto do reagente colocou. Porque o ferro, ele está em excesso sempre, em todas as situações. Então, se colocar mais do ácido, vai formar mais hidrogênio no final, né? O gás hidrogênio. Porque, inclusive, o hidrogênio vem do ácido aqui da reação, né? Então, a questão é, nas reações que ele colocou mais desse reagente, porque esse aqui está sempre muito em excesso, vai formar mais hidrogênio. Então, a 1 e a 2 são as reações que ele colocou uma quantidade maior em volume do ácido sulfúrico, e a 3 e a 4 são as que ele colocou uma quantidade menor. Então, isso a gente já sabe um pouco quais vão ser, já começa a perceber qual que vai ser a resposta. Aí, o material sendo prego e limalha, a gente sabe que a velocidade
vai ser diferente, por quê? Porque a velocidade da reação, quando ele colocar o ferro no formato do prego, vai ser menor do que quando ele for reagir o ferro no formato da limalha com o ácido. Porque com a limalha, vou desenhar aqui como se fosse a limalha, né? O ácido ele consegue entrar em contato com o ferro que está até por dentro, né, da limalha, porque ele consegue permear, né, tipo uma esponjinha. E ele vai entrar em reação com todo esse ferro que está exposto ao ácido. No prego é como se fosse um bloco sólido de ferro, né? Então, todo esse ferro que está aqui dentro, que eu pintei, não vai reagir até que o ferro da superfície reage e saia, né, da solução, provavelmente. Saia do prego, né, vai para a solução. Às vezes ele corrói o prego, né? Mas aí vai demorar muito mais para corroer o prego do que a limalha. Então isso também faz com que a gente saiba que a A e a B aconteceram na mesma temperatura de 60 graus e no mesmo volume, que era 50. A e a B tem que ser o 3 e a 4, né? Porque 50 ml do reagente aqui são 80. Então aqui vai formar mais hidrogênio do que aqui. Só que a limalha vai reagir mais rápido do que o prego. Então a limalha tem que ser o 3 e o prego tem que ser a curva aqui 4. Então a gente já sabe que o A tem que estar no 4, a linha 4 é a do A, tá? Então vou colocar aqui, o 4 é com o A e o 3 é com o B. Certo? E aí vamos comparar a C e a D. A C e a D, as duas são limalha, que ele usou o ferro no formato da limalha. O volume é 80 ml, então tem que ser a 1 e a 2 aqui. Só tem uma coisa que varia entre a C e a D, que é a temperatura. A temperatura da C é maior do que no experimento D. No experimento C foi 60 graus que ele realizou esse experimento e no D 40. Então, como a temperatura é maior no experimento C, ele vai acontecer mais rápido do que com a temperatura menor, né? Mais frio. Então, o C vai ser o 1 e o D vai ser o 2. Então, o C aqui é o 1 e o D é o 2. Tá? Então, a resposta vai ser: o 1 é o C, o 2 é a linha B do gráfico, o 3 é a linha B e o 4 é a linha A. Então, isso vai dar a alternativa E. Tá? Então, a resposta do quarto exercício é a alternativa E. Vou colocar aqui. E eu espero que tenha dado para entender a resolução. Vou tentar mostrar aqui então, um pouquinho mais perto. A questão 1 é a E, a 2 é a C, a 3 é a C também e a 4 é a alternativa E. Beleza?